gasolina. Sentiu? Não, eu não enchi ainda o meu. Eu tô com o tanque, ainda que eu enchi lá em São Paulo para vir para o Rio de Janeiro, porque meu carro estava lá, eu vim de carro. Aliás, Rodolfo hoje estava falando sobre a incidência do ICMS e citou aquelas placas que existem quando você está indo do Rio de Janeiro para São Paulo ou vice-versa, de que, olha, a partir daqui o preço da gasolina vai ser maior quando é de São Paulo para o Rio de Janeiro. Então, olha, esse é o último aviso para você abastecer. E eu vi essas placas na Dutra, né, quando eu estava voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas eu já tinha abastecido lá por um preço que, pelo que eu entendi da situação local aqui, realmente estava melhor. Ainda bem que eu fiz bem, mesmo sem saber, porque eu estava mais preocupado em chegar aqui para a estreia, entendeu? Economiza no almoço, no bar do fim de semana, porque pra abastecer, encher o tanque, tá muito caro nessa Doc. Tá muito caro, Agatha. Aliás, o Felipe vai começar a perceber quando ele for almoçar, quando ele for fazer o almoço aqui no intervalo de um jornal pro outro, porque o Rio de Janeiro realmente é aquele prejuízo. Mas falando das gasolinas, aliás, da gasolina e dos combustíveis, aqui na Zona Sul a gente teve uma média de R$ 5,90, R$ 5,95, vi postos acima dos R$ 6. A gente foi circulando hoje para ver esses valores do litro da gasolina, chegando lá na ponta, né? Porque para as distribuidoras tá em R$ 2,48 a gasolina, R$ 2,58 diesel, um reajuste de 24 centavos para um, 23 centavos para um e 34 centavos para o outro, mas quem está sentindo na pele ali é o consumidor final. Aí hoje, Felipe, a gente conseguiu ter uma percepção um pouco diferente, inclusive com o repórter cinematográfico Léo Teixeira também, que os postos estavam muito vazios e os carros não paravam. Então eu, por exemplo, fiquei 20 minutos preparando uma reportagem no posto ali da Tijuca, cruzamento da São Francisco Xavier com a Avenida Maracanã, e não parava nenhum carro, não parou nenhum carro. E depois de 20 minutos, quando esse consumidor parou, eu fui perguntar para ele o que ele estava achando, assim como com todos, que a gente conseguiu falar até no sinal, não no posto, porque ninguém estava parando, e estavam procurando ou gás, que também já está mais caro, os consumidores, motoristas de aplicativo e também os taxistas reclamando muito do gás, mas ele disse, olha, só tô usando o carro porque eu acabei de levar meu pai para o hospital, senão não estaria usando o carro. É porque tem que ter coragem pra parar no posto de gasolina hoje. Coragem. Lá tava 5,75. Corajoso é o que fala. Não, corajoso é que tira onda, né? Enche o tanque. Eu não, olha, a minha gasolina, só quando meu pai pegar o carro agora, já preparei ele, falei, olha, não tem como, tá muito caro nessa. Muita, então tava esse movimento meio fantasma, isso foi a primeira vez que a gente realmente viu que de fato as pessoas não estavam parando nesses postos, tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte, no centro onde eu estive hoje, com esse movimento muito menor. Então essa é a percepção de hoje, o valor então chegando, no Rio a gente não tem uma média, tá procurando os representantes, os sindicatos, para ver se já há essa média, mas um dos motivos, além do motivo que é da Petrobras, de acompanhar o preço, o câmbio e tudo mais, no Rio, aí sim, né, Felipe, o ICMS, 34% na casa dos 34% para gasolina, ou seja, é um altíssimo imposto aqui no Rio, e por isso, tem 2 estados só que se aproximam, salvo engano, um deles é Minas Gerais, o outro eu não lembro agora de cabeça, mas nenhum chega tão próximo, eles chegam a 31% de imposto na gasolina, então o Rio tem essa percepção, por isso que quando as pessoas vêm de São Paulo, tem todo esse alerta aí para abasteça que você está indo para o maior do país. Exatamente. Isso tem tudo a ver com a troca do comando da Petrobras, com esse episódio maior que a gente tem comentado aqui. Aliás, enquanto eu estava comentando isso, eu falei que o governo Bolsonaro estava querendo reduzir ali os impostos federais, mas os impostos federais são menores que incidem sobre os combustíveis do que os impostos de competência estadual. E os estados não têm, nesse momento, uma situação fiscal que permita a eles abrir mão dessa arrecadação de impostos. Então, fica muito difícil realmente que o preço seja reduzido, porque o que acontece é que é preciso fazer o dever de casa, é preciso lutar pela redução do preço do dólar, com equilíbrio fiscal, para que haja aí uma possibilidade de maior arrecadação do que de despesas por parte do governo federal, o que melhora o ambiente de negócios, atrai investimentos, etc. E tudo isso se reflete, no fim, nesse preço que a gente está vendo, lamentavelmente, subir. E a gente critica certas interferências e tal, às vezes, até pelo discurso populista, muita gente pode acreditar, cair e achar que não estamos pensando nos motoristas, etc. Mas é claro que estamos, porque a gente vê acontecer esse tipo de interferência e sabe que lá na frente quem vai pagar a conta muitas vezes são os próprios motoristas, são todos os cidadãos pagadores de impostos. Eu estava até lembrando que 5 anos atrás eu escrevi num texto chamado Carta Aberta de Introdução ao Brasil, que as estatais brasileiras tiveram naquele ano, 2015, né, 6 anos atrás, um prejuízo que beirou os 60 bilhões de reais e que parte
desse dinheiro roubado ou perdido por má gestão vem do Tesouro Nacional Brasileiro, né, que é a carteira lá do governo com o dinheiro dos cidadãos pagadores de impostos, né? Esse dinheiro transferido pelo governo para manter as estatais supostamente funcionando, e isso agrava o déficit das contas públicas. Naquele mesmo ano, a própria lei das estatais deixou ainda mais claro que o Tesouro tem que compensar qualquer estatal que tiver prejuízo por uma medida tomada pelo governo. Então, o Tesouro vai ter que compensar a Petrobras se ela tiver perda de caixa com uma nova política de preços. E com o receio de que houvesse uma nova política de preços agora, o governo está dizendo que não quer controlar o preço, e eu perguntei ontem, muita gente está repetindo por aí, se não quer controlar o preço, por que demitiu então o Castelo Branco da presidência da Petrobras? Aí o presidente cria outras alegações, fala que não estava trabalhando, só que o sujeito é do grupo de risco, estava em home office, não quer dizer que ele não estava trabalhando. Então a história está mal explicada porque o presidente tem um interesse de agradar uma base, de evitar uma greve de caminhoneiros que ele insuflou no passado. No entanto, as atitudes têm um efeito bola de neve, causam prejuízos aí bilionários, mais de 100 bilhões de prejuízos para a Petrobras, e a situação da economia se agrava como um todo. Por quê? Se ele quisesse seguir nesse rumo de criar um colchão, um fundo para amenizar a oscilação do preço internacional, para que não se reflita lá na bomba, ele podia iniciar o governo com essa política. Ele já podia ter feito um planejamento que evitasse isso. Então é preciso que os motoristas, inclusive, não caiam num discurso populista de quem está no terceiro ano do governo tentando evitar de imediato, causando um dano muitas vezes que pode ser ainda maior, né? Um cenário que ele deveria ter previsto e para o qual deveria ter se planejado. E a gente já viu no passado que a conta volta para o bolso do consumidor, tanto na questão do combustível quanto na questão de energia, que vão ficando cada vez mais baratos. Aí vem depois o tarifaço. Vocês não lembram da Dilma Rousseff dizendo que o preço da conta de luz não ia aumentar, etc. E depois tudo aumentou. Então, quando você cria um cenário artificial, depois aquilo vai pesar. A gente tem de tratar da realidade. Às vezes uma medida no curto prazo parece melhor para um grupo específico, só que esse grupo precisa saber que aquilo não se sustenta, e a gente vai ver lá na frente. É claro que vamos analisar todo o processo para ver qual vai ser o recurso adotado para minimizar esse dano, e a gente vai analisar se esse recurso adotado não vai criar um dano maior. A princípio, seguindo essa tendência, vai. Vamos ver se no processo eles criam alguma alternativa positiva.